Hoje a gente vai falar de suportes e resistências. Vou fazer uma atualização das minhas marcações. Já tem vídeo aqui no canal falando como que eu faço as marcações, como que eu fiz do gráfico limpo em índice. A gente trabalhou, eu acho que faz alguns meses. E hoje eu vou fazer uma atualização desse ponto. Conforme a gente vai analisando o mercado, sempre eu vou traçando novos pontos. Mas eu gosto de deixar cores diferentes para suportes e resistências mais recentes e algumas cores diferentes para os mais antigos. Além disso, a gente também vai falar um pouco de liquidez, então suportes e resistências de acordo com a liquidez, então regiões de interesse, utilizando o volume profile. Ok? Então vamos lá. Aqui na tela nós temos o índice futuro no gráfico diário, ok? Vocês já conseguem ver que tem uma marcação aqui bonitinha, laranja, de Fibonacci. E olha só, ai gente, é muito lindo, né? Olha onde ele parou hoje. Ó, ontem também foi uma das regiões que marcou mínima. E hoje, olha, parou bem nessa região, tá? Lembrando que Fibonacci não é um preço exato, porque cada um marca de um jeito, umas pessoas consideram pavio, outras pessoas consideram apenas corpo, então é muito assim, de acordo com a perspectiva da pessoa. Mas eu tinha traçado esse fundinho aqui de abril e esse topo de maio. Então, traçamos o fibo. Tanto faz a ordem que você traça, desde que você saiba que está segurando no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível, ok? Lembrando que os mais importantes, realmente, de acordo com o Fibonacci, é só o 61,8 e o 38,2, tá? 50% não faz parte de Fibonacci, mas a gente analisa também porque é a metade do movimento, então para a gente também é importante, certo? O preço ele chegou depois a testar, primeira região, voltou, fez novo topo, testou, deixou só o pavio de novo, testou de novo, mas ao mesmo tempo ele foi deixando fundos menores e com isso eu também consegui traçar este canalzinho, tá? Também é relativo, cada pessoa traça de um jeito, mas a gente observou que foi deixando testes nessa região, agora está rompendo, mas só está deixando o pavio aqui para baixo, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente observa no índice, no gráfico diário. Então, está caindo, mas está caindo mais lentamente, certo? As marcas que eu tenho aqui são bem antigas, tá? Até talvez dê uma travadinha, porque tô com bastante coisa aberta. Mas tem marcações aqui bem antigas, todas essas linhas aqui, a maioria são lá do fundo, ó, lá do fundo que a gente traçou tudo junto. Para não ter que ficar mudando a cor de todo mundo aqui do passado, que também não é todo mundo, né? São só algumas regiões, eu vou mudar as cores das regiões recentes. Eu acho que talvez faça mais sentido. Não sei, qualquer coisa depois eu mudo de ideia. Mas pelo menos aqui para a aula, para vocês, é isso que eu vou trabalhar. Para isso, nós vamos descer para o gráfico de 60 minutos. Ó, uma das regiões que a gente estava analisando hoje, de acordo com testes, de acordo com liquidez, tá? Então, aqui no gráfico de 60 minutos, eu vou diminuir um pouquinho essa espessura para a gente poder observar melhor só os suportes e resistências. Eu poderia tirar? Poderia, mas eu gosto de ver eles, são bonitinhos, ok? Então, o que, que a gente tem aqui? Vamos fazer a marcação desses níveis recentes aqui de preço, tá? Então, considerando todo mundo que veio depois de janeiro. Então, recentes vamos tratar aqui como se fosse um ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar essa região aqui do 572, lembrando que são sempre regiões, não são pontos fixos, e vamos dar uma cor diferente para eles. Eu acho que pode ser esse azul aqui. Não gostei tanto. É, não, ficou muito parecido com o que estava antes, né? Então, azul, vamos colocar azul, tá? Azul eu acho que fica ok. Aqui a gente tem mais uma região de toques, mais uma região relevante, também depois do começo do ano. Acho que eu até consigo colocar no diário. Vamos colocar no diário que depois a gente faz a lapidação um pouco melhor. Como a gente está tratando bastante de anos, né? Esse ano inteiro, que já foi mais da metade. Então, esse daqui.
foi um que foi testado esse ano, vamos mudar a cor. Esse daqui também foi testado, também serviu como topo. Eu quero ver um pouco mais recente. Depois talvez eu mude também a cor aqui. Tá? Esse aqui, gostei dessa região. Essa região aqui, essa aqui, ó. Eita, cliquei na cruz, não era para clicar na cruz. Então, essa região, meu computador já está falando, me ajuda, socorro! Ó, esse aqui, topinho bonitinho. Topinho bonitinho. Esse aqui, máxima. Máxima histórica, toda vez que tem máxima, eu acho interessante a gente colocar uma cor diferentona, tá? Para lembrar. Então, diferentona, vamos botar de vermelho, certo? Então, topos e fundos muito relevantes, ainda mais máxima histórica que a gente tem aqui, né? Não falando de BOV, né? Mas vocês entenderam. Então, é a máxima das máximas, vamos lidar com uma cor diferente. Esse topinho aqui também, interessante. Vou criar uma nova marcação. Esse novo topinho que ele deixou aqui. Ó, essa região aqui tá pedindo para mim um novo nível de suporte também, certo? Ó, fez fundo aqui, fez fundo aqui, fez fundo aqui. Para mim, eu acho interessante traçar aqui também. Bom, então vou colocar esse azul aí. Ó, esse aqui também relevante. Esses dois aqui estão muito próximos para mim. Tá? Eu vou tirar um deles. Certo? Vou considerar só esse daqui e daí eu faço um pequeno ajuste nele para coincidir com esse máximo aqui, esse fundinho aqui e esse topinho aqui. Não gosto de deixar as linhas tão próximas desse jeito. Essa daqui, essa linha, não sei se eu tô gostando dela. Eu vou passar um pouquinho aqui para cima só, certo? Ela ainda coincide com esses topinhos que ele fez aqui, certo? O resto só deixou esse pavio, ficou só no meio do caminho, mas aqui ele coincide bem com esse nível de fibo. Então, acho relevante. Ok. Essas linhas aqui, não considero tanto como topo e fundo aqui depois desse ano, tá? Então eu vou deixar nesse verde mesmo, porque para mim é um pouco antigo, tá? Não vou considerar, para mim ainda é antigo. Ok? Vamos descer agora para 60 minutos e ver se a gente consegue fazer um ajuste um pouco mais fino. O que seria ajuste fino, né? A gente adicionar algumas marcações. Ó, aqui ele formou um topinho, aqui ele deixou fundo, topo também. Eu falei ao contrário, né? Ó, mas essa região que aqui deixou pavio, depois aqui ele fez um teste. Como é bem recente, eu vou colocar, sei lá, esse rosa aqui. Ok? Achei ele bem recente. E essa região aqui, a gente poderia até traçar um canalzinho, tá? Porque eu não estou enxergando topos e fundos na mesma direção, mas eu estou enxergando. Eu acho que a gente consegue até tentar conectar esses fundos aqui, ó. Bom, conectando os topos mais ou menos aqui, certo? Eu acho que faz sentido a gente pensar nisso. Vamos ver o que mais que eu posso fazer. Conectando topos e fundos aqui, com esses topos e fundos aqui, mas não vai ficar bem na faixa de preço que ele está trabalhando agora.
ele fica dentro daquele canal maior, né? Então eu acho que não. Outra coisa que a gente pode fazer a partir do momento que foi traçado um novo fundo, a gente pode fazer Fibonacci do topo até o fundo e ver onde podem acontecer correções. Então eu vou pegar, eu não vou clicar exatamente aqui porque é realmente a linha, tá? Azul. Então eu vou clicar aqui um pouquinho em cima, vou arrastar até a mínima onde deixou o pavio no dia de hoje, ok? E agora sim eu ajusto, tá? Agora sim eu ajusto. E como é bem recente, vamos colocar nesse rosa aqui, certo? Então a gente entende que este movimento de impulsão pode corrigir e vai segurar nessa região aqui, se ele voltar a trabalhar dentro desse canal. Então é o primeiro ponto de interesse, depois a gente tem este ponto de interesse no 675 e depois no 550 mais ou menos, tá? Que também vai coincidir com esse suporte e resistência mais antigo. Vamos ver o que mais eu vejo. Voltar pro... Ó, na verdade, eu sempre gosto de pegar o topo mais relevante que a gente tem antes. Mas a gente consegue traçar um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor. Então, novamente, Fibonacci dessa marcação de topo até essa nova marcação aqui de fundo. Só que daí a cor, a gente tem que mudar um pouquinho também. Eu vou colocar laranja. Tá? Ficam muitas linhas e tal, mas eu me identifico. E obviamente que esse layout aqui eu deixo para estudos. Conforme eu vou operando, eu vou consultando, vez ou outra, esse layout com os estudos, mas depois para operar, eu deixo um clean. Ah, mas daí vai aparecer todas essas marcações. Aí é que a coisa é chata, porque eu não sei, pelo menos não sei se o Profit permite fazer isso, você selecionar vários estudos e tirar, por exemplo, só mudar, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai aqui, ó, visibilidade por layout, você tira o layout que você quer, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, ó, eu remover seleção de todo mundo e deixar apenas em um deles, aqui no limpo aulas, por exemplo, eu poderia, mas eu tenho que fazer isso para cada estudo. Tirando isso, eu só sei isso aqui, ó. Você clica com o direito e vai em exibir estudos. Aí ele tira tudo e fica limpo para você operar, certo? Mas aí quando você tiver uma aba diferente, você tem que deixar um layout diferente, que aí sim vai estar rabiscado. Mas para visualizar na hora de operar, eu acho que fica um pouco mais fácil você não ter tanta informação. Tirando que aqui é um gráfico de 60 minutos, a gente já tem muitas informações. Mas se nós colocarmos no gráfico aqui de 5 minutos, vai, tá limpo. Aí eu clico com o direito, vou em exibir estudos. Não fica tão ruim assim, se a gente pensar no dia de hoje, e obviamente que tem as médias no meio do caminho, mas tem um ou outro suporte aqui que ele acaba traçando, que ele acaba rompendo, tá? Esse aqui é um método que eu utilizo para a gente traçar suportes e resistências básicos, então topos e fundos, e fazendo um Fibonacci aí de topo, fundo, de acordo com alguns movimentos. Vamos lá. Outra coisa que eu ia falar para vocês, eu acho que vou ter que colocar num gráfico menor. Então, eu vou colocar aqui no gráfico de 15 minutos, certo? Vou clicar aqui, ó, no limpo aulas, para a gente voltar. Só que a partir do momento que eu tiver... dá sim, mas eu só consigo excluir de um. Então, eu clico aqui em exclusão de estudos, excluir todos os estudos do layout limpo aulas. Ok, ok, ok. Tá nos meus outros layouts, então não tem problema. Achei interessante, achei legal. Ó, vivendo aprendendo. Eu esqueço as coisas que o Profit dá para fazer. Não era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria poder tirar alguns determinados, mas poder selecionar vários estudos só de uma
de um layout, mas enfim. Agora o que que a gente vai fazer? Eu vou ter que fazer isso diferente, ó. Então eu vou clicar aqui em Volume Profile, vai demorar um pouquinho para carregar, mas agora eu vou tirar os estudos, exclusão dos estudos do Layout Volume Profile. Ok, 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 vai ficar nos outros, ok. Certo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos dos últimos dias, essas barrinhas em cinza mostram para mim onde a gente teve maior volume de negociações, maior liquidez nas negociações, tá? Vou ver se eu consigo, se eu deixo alguma cor. Não sei se vai adiantar muito, tá? Eu já deixei de uma cor cheguei, mas acho que eu consigo deixar um pouco mais menos transparente para melhorar a visualização. Então, de acordo com o range de cada dia, de máximas a mínimas, ele mostra para mim os locais em que teve maior nível de negociação. Então, são essas linhas roxas. Vendo, cada dia tem um nível, mas você consegue ver que todo lugar que ele forma topinhos, se você olhar de lado assim, até parece Nova York, né? Muitos prédios altos. São Paulo tem bastante prédio, mas nem tão alto que nem Nova York. Então você olha assim, você parece estar vendo uma cidade grande ao longe. Então são as regiões em que mais teve a compra e venda, negociação do ativo. O que, que dá para a gente fazer? Dá para a gente traçar suportes e resistências de acordo com esses níveis maiores de preço. Eu coloquei aqui no 15 minutos porque senão ele demora muito para carregar quando eu coloco no diário. Mas se você observar o diário, você consegue ver de vários dias, então você consegue ter um passado aí, um histórico maior para você fazer essa análise. Mas eu acho que para mim aqui eu vou vendo recentemente onde que o preço está trabalhando. Para mim essas informações valem um pouquinho mais. Então o que que a gente vai fazer? Vou dar um zoom aqui e vou pegar essas regiões que mais teve negociação, vou traçar um suporte e resistência nelas. Então, por exemplo, essa linha aqui rosa, eu vou até deixar em roxo também, é um roxo na verdade. Vou clicar, ó, criei um suporte e resistência aqui, vou aqui para mudar a cor, ok, deixei em roxo. Na região que eu tive maior negociação ontem, foi este preço aqui. Vou adicionar um aqui e vou colocar em roxo. Nessa região aqui, na segunda-feira, eu acho, vou clicar e vou criar mais um suporte e resistência. Tá? O do dia, eu gosto de deixar numa cor diferente. Então, conforme o preço está movimentando, então no período da manhã, o preço vai mudando, tá, tá, tá. Então, como o dia ainda não fechou, pode ser que algum nível de preço tenha mais negociação até o final do pregão. Então, geralmente, eu deixo de outra cor. Eu geralmente deixo ele em laranja, tá? Porque é um preço que ainda não fechou, então eu consigo mudar isso daqui depois. Os que estão no passado, eu já deixo assim mesmo, tá? Então, se a gente for considerar o nível de maior negociação aqui, eu coloco uma linha aqui, e assim você vai fazendo. Então, o que, que significa? Significa que quando o preço estiver trabalhando nessas regiões, especialmente no começo do pregão, pode ser que tenha assim, é como se fosse alguém por trás segurando ali. Basicamente isso, a mão invisível do mercado. É isso. Vamos analisar hoje. Calma que depois eu vou falar também de ah, fechamento de mercado, preço de fechamento de mercado, nossa linha d'água. Vou colocar aqui nos 5 minutos. Esse indicador trava um pouquinho, carrega muito. Está carregando, tá vendo a barrinha aqui azul? Antes disso, eu já vou falando de uma coisa interessante também, que inclusive estava conversando com os alunos ontem, hoje, enfim, que eu não lembrava qual era o nome desse indicador, porque fazia muito tempo que eu não observava. Coloquei na tela, eu vi que fazia sentido e eu deixei ele aqui num layout que eu vou voltar a observar.
nada mais, nada menos é do que as regiões de acordo com a variação, né? Então, 0% a gente considera o fechamento do dia anterior, o quanto que o ativo está variando. Tá vendo que ele deixa essas linhas aqui, ó? Então, mais 0,5%, menos 0,5%, 1%, que eu não sei onde está, era para estar aqui, né? Enfim, 1,5%, lá para cima, ó, 1%. Então, ele vai mostrando para mim algumas regiões que também são de interesse, especialmente institucional, ok? O que aconteceu quando o preço ele chegou nessa região? Então, ele abriu, começou, tentou trabalhar acima, não foi. Quando ele começou a cair, você pensa, fiz uma venda aqui. Até onde pode cair? O que pode ser uma região de interesse para mim? O preço veio até 0,5% exatamente. E nós fizemos uma operação assim hoje de venda, pensando que ele fosse segurar aqui nesse 0,5%. Então a gente já utilizou como uma saída final, correto? Depois o preço ele veio, voltou a trabalhar até aqui. O que é essa região aqui? Essa região, né, nada mais é do que as mínimas de ontem, tá? Que a gente também utiliza de suporte e resistência, lembrando que tem explicação aqui no canal que a gente fala lá dos preço de abertura, fechamento, mínima, máxima e ajuste do dia anterior, então que vale como suportes e resistências para o dia de hoje, tá? O que a gente estava falando? Voltando aqui, ó. Coincidiu. Lembra aquelas linhas roxas que a gente traçou, que era a região de maior liquidez de ontem, maior liquidez de anteontem, suportes e resistências. Onde o preço veio trabalhar, testou aqui o nosso meio e depois ele voltou a enrolar exatamente nessa região. Olha como ele deu uma consolidada. Se a gente for ver o 2 minutos, aí vai carregar pra caramba, né? Vamos ver. Na verdade, eu não sei, não estou a fim de carregar ele tudo de novo. Deixa eu explicar aqui, depois a gente vai para 2 minutos. Mas vocês conseguem observar que no 2 minutos ele ficou bem mais lateral. Vocês conseguem observar muito mais uma lateralização dessa região. Então, é bem interessante para a gente poder trabalhar. O preço ele está segurando ou ele tem probabilidade de romper essa região. Quando o preço chegar aqui embaixo, caso ele continue trabalhando, né, depois dessa pernada de alta bonita, oh meu Deus, achei que já estava desenhando na tela. Depois dessa pernada de alta, vai que ele começa a descer, desce mais. A gente sabe que aqui vai ser um ponto muito importante de suporte e resistência, certo? Então, ok, falamos de volume profile. E a última coisa que eu gostaria de falar é das linhas d'água dos outros dias, especialmente dias que não foram fechados os gaps. Vou até tirar desse setup aqui, desse layout. Vou colocar aqui de novo no limpo aulas, para poder identificar com vocês. Eu vou colocar aqui no 15 minutos. Ok? Então, como que a gente faz? Para quem não tem traçado no gráfico, você vai colocar o indicador Prior Coach. Digita na tela ou vai colocar o indicador normal, Prior Coach. Tá vendo? Já ficou todas essas linhas laranjas. Todos esses preços são o último preço negociado no dia anterior. Então, nosso índice abriu aqui hoje, certo? Ele abriu aqui, na verdade, né? E o último preço negociado no dia de ontem foi aqui. Então, todos os dias, automaticamente, esse indicador já vai traçar para você. É um dos meus indicadores favoritos. Qual que é esse preço? Eu simplesmente coloco uma linha, porque precisar que você fique desenhando ali diariamente. Mas eu não quero que essa linha fique exposta apenas no dia de hoje. Eu quero que ela seja eterna. Eu acho que tem um jeito da gente fazer isso, mas senão eu ia mostrar o jeito que eu estava falando. Ó, aqui só tem mostrar somente última linha. Não. Ó, aqui não tem, mas o que eu queria era mostrar a visibilidade até os dias atuais. Então, enfim, talvez dê para fazer, mas o jeito que eu estava utilizando é todas essas linhas a gente coloca um suporte e resistência. Então, vem aqui, estava em laranja, né? Vamos colocar laranja.
Vamos pegar, acho que aqui vai acabar me confundindo. Vamos colocar em rosa, vai. Rosa. Ok. Nessa linha laranja aqui, a gente vem, que foi o fechamento de, se hoje é quinta, não, hoje é quarta, ontem foi terça, então é do fechamento de segunda-feira, a gente ajusta, coloca aqui na mesma cor. O outro dia foi aqui, que já tem uma linha azul. Não tem problema, nesse caso eu vou colocar uma a mais, um pouquinho mais para cima, ou eu poderia arrastar essa azul e colocar mais para cima. E sei que foi um fechamento. Agora, o que que é interessante a gente ver? Tá vendo que tem dias em que o gap não foi fechado, tá? O gap não foi fechado. Então a gente tem aqui preço trabalhando na segunda-feira, não, na sexta-feira aqui, e aqui foi o fechamento de quinta-feira. Esse valor aqui, ó, não foi fechado, certo? O preço está trabalhando abaixo e não voltou a chegar nessa região. Quando o índice voltar a trabalhar aqui para cima, e a gente sabe que eventualmente ele vai acabar trabalhando nisso, a chance é muito grande, vamos ficar atentos nesse gap, tá? Não apenas o gap, mas também esse suporte e resistência. Quando o suporte e resistência é assim, eu gosto de deixar alguma cor diferente para poder sinalizar. Ou o que, que dá para fazer também? Dá para você pegar um caixote, ó, e desenhar um caixote daqui, do pavio, ou da última região de toques, né? Então, faça como você preferir, para ter uma visualização. Então, eu já sei que aqui, onde eu deixar esse caixote, talvez eu possa até colocar uma cor nele, clica dois cliques, né, no caixote, vai aqui preenchimento, coloca preenchimento, sei lá, automático, ou coloca a cor que você quiser, e você sabe que essa região vai ser uma região forte de interesse. O que, que pode acontecer? Pode acontecer do preço chegar aqui, não conseguir passar, então ser uma resistência forte, então utilizar isso aqui como alvo, ou a partir do momento que o preço romper essa região, você sabe que ele tem chance de buscar a linha d'água. Aqui também acaba sendo um alvo, e o cenário mais interessante que eu gosto é se ele romper aqui acima, é grande chance da operação andar. Porque não deixa de ser um rompimento da linha d'água. Não é do dia que a gente está falando, mas é um rompimento da linha d'água de algum dia anterior, onde o gap não foi rompido. Vamos ver se eu consigo pegar algum exemplo para mostrar aqui para vocês. Porque eu sei que isso aconteceu. Ó, aqui é outro gap que ele deixou e não foi rompido. Ó. Tá? O preço só veio trabalhando abaixo, 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 abaixo. Então, eu posso fazer mais uma marcação aqui, ó. E deixar lá pra frente, tá? Depois eu arrumo e coloco as corzinhas para vocês. Aqui é do dia anterior, aqui é do dia anterior, aqui é do dia anterior. Eu acho que eu lembro onde que tava. É alguém arrastando cadeiras, tá, gente? Peço perdão. Você vê que quase todos têm fechamento de gap. Olha aqui, uma coisa interessante que aconteceu, por exemplo. Dia 26 de junho. Devagar você vai ao longe, Profit. É isso aí mesmo. Vai nessa velocidade. O que a gente teve aqui? A gente teve linha d'água, o preço só trabalhou acima. Depois foi testar novamente essa região aqui, que ele já tinha testado, certo? Então isso aqui já é no dia seguinte. E no outro dia ele deixou mínima de novo perto dessa região, mas ele acabou testando. Então se a gente fizer uma marcação aqui, por exemplo, ó, mais ou menos do pavio até a linha d'água, tá?
Ele teve uma tentativa de fechar essa região aqui de baixo, não conseguiu, deixou só pavio. O que que o movimento fez depois disso? Andou muito, muito, muito. Tem outros fatores envolvidos, obviamente, mas a gente já vê que pavio deixado nessa região que ele não conseguiu romper é uma defesa de linha d'água. Não deixa de ser defesa de linha d'água. Aqui ele não chegou a defender linha d'água, ele defendeu as mínimas do dia anterior, certo? Mas tudo isso daqui conta como regiões de interesse. Agora eu vou colocar no meu outro gráfico, vocês vão conseguir ver. Vai ficar bastante colorido, tá? Já adianto. Então, todos os dias, o que nós temos? A gente tem os preços de abertura. Ó, acho que aqui vai ser mais fácil para a gente explicar. Então, por exemplo, no dia de hoje, tá? Vou fingir que esse dia aqui, 2 de julho, é hoje. A gente tem a máxima do dia anterior, ele já traça e já deixa esse pontilhado para a gente. Linha d'água é sempre essa linha mais forte, rosa, então é sempre o preço de fechamento do dia anterior. A linha azul é sempre o preço de ajuste. Ai, como que eu faço para saber o ajuste? É um valor que sempre muda, todos os dias muda, tem que consultar, tá? Ou você coloca o valor aqui que você já sabe exatamente qual que é, você coloca o indicador que já tem o prior quote ajuste, ele já mostra para você automático, tá? Toda rolagem de dia tem uma atualização do ajuste. Então não é um valor assim mágico que dá para a gente saber e calcular. Tá? Até dá, mas enfim. Que mais? Aqui também a gente deixa marcado. Tá vendo que esse daqui foi o preço mínimo? Vai mostrar aqui para você também e vai deixar uma setinha para você utilizar como suporte e resistência. Aqui é o preço de abertura. Tá vendo? O preço abriu aqui no dia anterior. Então ele vai deixar uma setinha para você. Então, basicamente, ele vai marcar esses 5 pontos: máxima, mínima, abertura, fechamento e a linhazinha azul, ó, tá bem fraquinha aqui, né? Tá bem perto da linha d'água. E o azul, que é o ajuste. Então, esses aqui são outras regiões de preço. Nossa, mas tem tanta coisa. Para que a gente usa? Para a gente utilizar como alvo saídas parciais, liberação de lotes conforme a gente vai operando, tá? É muita coisa para observar, mas quando a gente vê o preço andando bastante, pegando tendência, a gente tem que ficar atentos para ver se já está mostrando sinais de exaustão, sinais de defesa, tá? Então, tudo isso daqui, obviamente, que a gente observa num tempo gráfico menor, então fica um pouco menos informação na tela, mas a gente consegue saber que essas regiões de interesse existem e você pode ir saindo, tá vendo? Voltou, fez só um toque nesse candle aqui e ele voltou corrigindo. Quem está operando com um, dois contratos e quer pegar operações curtas, a gente sabe que esse daqui vai ser uma região de toque do preço. Depois aqui ele acabou rompendo, mas a gente já fica esperto para soltar uma parcial ou se ele começar a deixar pavio no 2 minutos, uma grande defesa, a gente já sabe que pode vir uma correção maior. Então a gente já vai apertando o stop gain se a gente estiver numa posição vendida, tá? E isso vai valer para todas as médias, para tudo. Eu deixo traçado tudo, mas eu gosto de analisar um pouco menos de coisa, mas eu sempre deixo de background essas regiões que eu sempre vou falando para vocês, tá? O preço vai acabar testando essas regiões uma vez, uma hora ou outra, ok? Acho que eu falei bastante coisa. Eu acho que deu para entender a maior parte dos suportes e resistências e como a gente usa para fazer os nossos alvos ou para evitar de fazer operações muito próximas. Então, formou um candle que já deixou pavio, já não estava com volume interessante em alguma região dessas de interesse, fique de olho. Espera romper com mais qualidade, espera fechar um candle com mais qualidade para pegar o movimento, sempre com o objetivo de ir para a próxima região de interesse. Porque muitas pessoas acabam fazendo sua operação e começa a andar. E daí você fica assim, até onde vai esse preço? Até onde pode ir? E ela acaba ficando com medo de executar a sua saída, porque ela nunca sabe quando o preço vai começar a voltar. E a gente não tem mágica, né? A gente tem algumas previsões de regiões de preço que podem funcionar,
como elásticos, né? Travas, paredes ali para o preço. Então, fazendo esse tipo de análise, você consegue ter um pouco mais de previsibilidade nas suas operações, ok? Lembrando que quando o preço começa a ficar muito enrolado desse jeito, é um pouco mais chato, certo? Porque vai ter muito rabisco na tela, todo lugar vai ser preço que vai ser região que o preço pode enrolar. Não é à toa que não está muito interessante de operar ultimamente para gente que pensa em grandes tendências, eu que gosto de 1000 pontos para mais, porque o preço está, sim, com poucas puxadas. Ele até anda, mas ele acumula muito. Até anda um pouquinho, a gente pega essas operações, depois ele enrola. Pega uma outra operação e depois ele enrola. Então ele não está tendo grandes deslocamentos de tendência, que é o que a gente gosta de fazer, tá? Mas aí tem muitas questões que se envolvem nisso, ok? Então é isso. Quem tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar para mim nas redes sociais, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Espero que tenham gostado e até a próxima.